Daqui a pouco começa a divulgação dos resultados trimestrais. Será que os bancos vão surpreender positivamente? Nós vamos dar uma olhada aqui no cenário. Vamos falar rapidamente aqui dos bancos dos Estados Unidos, como eles já surpreenderam. E vamos ver qual o banco mais barato. Vamos ver preço justo das corretoras. Vamos ver o meu preço teto. Vamos ver o Graham. Vamos aqui comparar os bancões, se eles estão sólidos ou não. Bem-vindo ao canal Operações. Deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, é importante sua inscrição. Você muitas vezes assiste e não está inscrito, tá? E olha só como as projeções ainda estão complexas de serem feitas. A gente viu essa semana ainda o FMI divulgando uma redução na taxa da expansão global em 0,1 pontos para 2024, exatamente por conta do risco significativo, adivinha onde? No sistema bancário. Então existe um medo aqui no sistema bancário, uma perspectiva de que as coisas sejam piores do que são, medo por conta dos bancos médios ali que deram problema, mas os resultados que agora os bancos americanos divulgaram mostram que não é bem assim, tá? As coisas estão bastante resistentes. Quem se deu mal é quem não fez o trabalho direito, tá? Então os bancões lá, assim como os daqui, têm feito ótimos trabalhos. Então o risco significativo talvez seja aqui um exagero do FMI, e a gente vê pessoas com a visão contrária, como o chefe do Banco Mundial, que também nessa semana disse que o crescimento mundial em 2023 foi aumentado, mais de olho na dívida dos países, no caso aqui, tá? As dívidas dos países, principalmente em desenvolvimento como o nosso, mas de qualquer forma ele ainda vê um crescimento, aumentou de 1,7 para 2, então o pessoal está ainda um pouco que batendo a cabeça para onde vai as coisas, e o mais importante é a gente ir mensurando os resultados. Então, a gente vê aqui em termos de inadimplência no Brasil, as principais razões das pessoas físicas aqui estarem sofrendo com inadimplência é a redução da renda familiar, ou seja, o que mais impacta numa redução da renda familiar? O principal ponto é a inflação. Nesse curto período, para o pessoal estar perdendo renda, é a inflação. Inflação vai pesando aí. E os gastos com problemas de saúde também, e falta de controle financeiro, que infelizmente o brasileiro tem muito, né? Então, a gente pode até adicionar aqui exatamente a Selic em alta por conta do risco da inflação. Então, uma coisa ligando a outra aí. De qualquer forma, inadimplência tem que ficar muito de olho nesse momento, e os desafios para todos esses bancos, e é um diferencial de cada um deles. Banco do Brasil é o top em relação a isso, o seguido do Itaú, seguido aí bem mais para baixo dos bancões, o Santander e o Bradesco tentando correr atrás desse ponto nesse momento, né? Ainda vendo aqui o cenário brasileiro, a gente vê os bancos cortando projeção de crescimento de crédito de 8,3 para 7,9 em 2023. Então, o que acontece? A inadimplência está pegando, além disso, o pessoal está com menos apetite para crédito. Então, a gente vai ter menos oferta aqui, menos procura de crédito, e também um pessoal que tem que ser muito bem filtrado. Então esse é o desafio dos bancos, crescer com uma procura um pouquinho menor e crescer de forma sustentável sem dar o passo maior que as pernas. Então isso aqui é um desafio muito importante para os bancos. Mas voltando aqui ao cenário macro rapidamente, os resultados dos bancos dos Estados Unidos eram os mais aguardados em mais de uma década, em que os participantes do mercado olharam minuciosamente os números em busca de rachaduras no sistema financeiro dos Estados Unidos. E aí a boa notícia é que não está aparecendo esse tipo de problema. Isso foi muito bom, tá? Então a gente pode ver aqui o lucro do Citigroup subindo 7% no primeiro trimestre de 2023, disparando. Tivemos aqui um crescimento, tivemos ele se aproveitando bem da taxa Selic. Então veja só, enquanto os bancos médios trupicaram, teve banco indo para falência, os bancões aqui fizeram um ótimo trabalho nos Estados Unidos e conseguiram ir muito bem e se aproveitar do aumento da Selic e não ficar aí perdido, né, no meio desse aumento da Selic. Então eles se deram muito bem nisso, mas o legal é olhar a inadimplência que não está fora de controle. É interessante isso aqui, tem muita ligação com o Brasil a questão da inadimplência, óbvio que aqui é mais, né, mas a gente tem que observar a inadimplência lá. Então, mas ao mesmo tempo que não teve um descontrole na inadimplência, tem todos os bancos fazendo provisões maiores, tá? Todos eles estão com um pouco de cautela, eles querem crédito, mas eles querem aqui um pouco de cautela também. Então a gente vê o JP Morgan aqui saltando 52% lucro, né? Disparou. O Alfagros também aumentou 34%, todos eles aumentaram muito. Então foi muito bem aqui. E os resultados...
E aí eles destacam que após aquela tensão de março lá dos bancos médios, as condições financeiras provavelmente se tornarão mais ajustadas aos financiadores e tornarão mais prudentes. E não sabemos se isso pode afetar os gastos de consumo. Isso também tende a acontecer no Brasil, né? Maior cautela, como eu acabei de comentar, né? E tudo mais, além das provisões que os bancos fizeram bem mais aqui, tá? Todos eles fizeram um adicional aqui bem gordinho, tá? Então a gente vai começar comparando os bancos com o valor intrínseco de Graham, que vai levar em conta o PL e o PVP. Lembrando que o valor intrínseco de Graham não leva em conta então crescimento e nem decrescimento. Então uma crise mundial aí brasileira poderia levar os bancos a diminuir o lucro, o PVP aqui também com o tempo, e aí o Graham diminuiria a margem, né? Porém, o fato é que hoje nós temos esse PL e esse PVP, sem contar crescimento ou decrescimento, que leva o Graham aqui mais barato, Banco do Brasil. BBAS3, 114 de preço justo, uma margem de 165%. Está com PVP de 0,77, muito barato, e um PL aqui de 4,2. Só deu uma subidinha, mas ainda é muito barato. Enquanto o Bradesco, um PVP de 0,83, também muito barato, um PL de 6,83, levando ele a um valor justo de 25,85, uma margem de 108%. Óbvio, ele não é estatal, então ele já tem essa vantagem nesse ponto. Outro ponto interessante do Bradesco, assim como o Banco do Brasil, ambos fizeram provisão da Americana 100%. Então isso aqui é águas passadas para eles. O que pode vir de novidade é positivo. Então ele já não tem mais esse problema. Eu acho isso aqui muito legal, a gente tirar mais um pepino da cabeça. É legal quando o pepino, na verdade, quando ele volta à tona, ele volta para trazer retorno de dinheiro, né? Porque na verdade provisionou 100%. Dependendo do acordo aí, ele pode pegar 50% de volta, alguma coisa no sentido. Então, ponto positivo para o Banco do Brasil, o Bradesco e também o Itaú, né? Mas seguindo aqui a linha, nós temos como terceiro mais barato o Santander. Ele foi o único dos bancões que não provisionou 100%. E isso é um ponto muito negativo. Ele tem Graham aqui com 56% de margem, tá? Que leva aqui o PL e o PVP a um valor justo de 20,14. Mas, se formos levar em conta que ele não provisionou Americanas, ele seria o mais caro, porque o Itaú está colado aqui com uma margem de... Olha só, o PVP e o PL falam aqui que deveria valer 34,14, 17 o YouTube 3, deveria valer 55,48. Então, o mais barato aqui entre os dois seria o Itaú, porque ele já provisionou Americanas, tá? E analisando agora os preços justos que as corretoras nos trazem, eles têm um certo desânimo com o Bradesco e o Santander. A gente vê não só eles recomendando venda, principalmente do Santander, como reduzindo o preço justo. Agora, segundo a Safra, XP, BTG e Genial, que são as corretoras que eu mais acompanho aqui, e além disso eu pus o consenso também com essas e várias outras corretoras no meio, nós temos aqui um preço justo de 30,62 na média. Então, uma margem de apenas 10,2%. Será que depois de cair tanto, o Santander está apenas 10% descontado? A gente já vai ver até as cotações no fim do vídeo, tá? De qualquer forma, eu não acredito que o Santander vai ter aquela mesma pegada de crescimento que ele tinha há uns anos atrás. As coisas estão mais niveladas, inclusive, quem sabe, o grande vencedor do crescimento aqui seja exatamente o Itaú, pelos investimentos que ele tem feito. De qualquer forma, a gente vê aqui uma margem para o Itaú de 51%. Eu acho que o mercado está um pouco otimista demais com o Itaú. Não que ele não esteja, na minha opinião, 51% descontado. O problema é essa diferença aqui, eu acho um pouco exagerado. Mas, enfim, o Itaú, que eles dizem, né, tem uma margem bem maior, 51,5%. E agora, chegando ao Banco do Brasil e o Bradesco, vale destacar que eles põem um preço justo para o Bradesco 4. Para fazer uma comparação mais justa, eu reduzi o preço do BBDC 3 proporcionalmente aos dividendos, só para a gente ter uma noção, porque paga dividendos menores, né? Então, fazendo essa redução, o preço justo do Bradesco 3 e do Banco do Brasil está, coincidentemente, o mesmo desconto nesse momento, mesmo com o Bradesco aqui, o pessoal reduzindo o preço. Que o fato era que o Bradesco está muito mais barato, mas eles foram reduzindo os preços aqui conforme os ruídos foram acontecendo, e aí que, de repente, talvez eles estejam vendo um horizonte muito curto, né? Mas sim, também tem um problema aqui do Bradesco. E assim como eu pontuei a questão do crescimento do Santander para a gente ficar de olho no futuro, no Bradesco observar para onde ele vai tomar diretriz mais, o planejamento dele, né? Ele tem que ser mais planejado.
Assim como o Santander ele errou na questão das margens no passado recente agora, não fazendo uma proteção adequada, ele cresceu demais, agora sofre com inadimplência, demorou até um pouquinho demais para começar a fazer aqui a seleção melhor dos empréstimos, enfim. Ele não é só questão disso, é questão também da digitalização. A Ágora entrou, é uma plataforma tão promissora e está meio que parada, enfim. Ele tem que tomar aqui algumas diretrizes mais claras, né? Tem que planejar melhor, mas vamos assumir aqui que ele está muito barato, está muito descontado do Bradesco. E tem a parte dos seguros, que aí sim, puxa, muito bom os seguros dele, a gente não pode esquecer disso. Então, esse é o problema do Bradesco. E a questão aqui do Banco do Brasil é óbvio, né? Vocês sabem, estatal. Volta e meia da louca aí em qualquer político, seja qual for aí que esteja no comando, pode ter uma intervenção, a gente nunca sabe. Eu já tenho o Banco do Brasil há bastante anos, sei bem que de vez em quando tem os seus probleminhas, mas o setor agro aqui, no momento, está levando ele muito forte. Ele fez uma seleção de carteira perfeita, né? A margem de mercado, o que é isso? O Banco do Brasil não quer nem saber desse negócio aí de Selic aumentou demais, né? Então não tá nem aí. Então, o Banco do Brasil tem isso aí de bom e ele tem uma margem muito barata aqui também, né? E considere se tornar membro do canal, tá? Porque eu tenho aqui essa planilha com os preços das corretoras que eu trago, mas eu trago o meu preço teto que eu calculo para essas empresas. Nós vamos ver agora o dos bancos, eu tenho diversas outras aqui dentro e é muito importante que eu vou estar colocando uma nova métrica de preço relacionada a dividendos também, porque eu acho que o preço teto é um pouco ruim no momento que oscila muito a economia aqui no Brasil, principalmente os dividendos eles oscilam e nos causam aqui algumas distorções. Enfim, temos aqui então o Banco do Brasil com uma margem de 87, quase 88% aqui de preço teto, um yield de 11,26 previstos aqui por mim. O Bradesco 22,3 no BBDC3, no 4 21%, o dividendo aqui de 7 e poucos, né? O Itaú com 5,68 no YouTube 3 e 4,80 no YouTube 4. Isso é uma amostra que o YouTube 3 está descolado, tá? Fora aqui do padrão em relação ao 4, está mais barato mesmo. Então, está quase em 6%, enquanto o 4 está um pouco mais abaixo. A gente vê, inclusive, um desconto bem diferente aqui. No Santander, a gente tem, então, o SAMB 3,11 em nível de equilíbrio, cerca de 7% de dividendo, também uma margem aqui de 17,4% e 15,5% no SAMB 11. E quando observamos o desempenho das ações de bancos nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil assumiu a topo aqui, né? Assumiu o topo. O Santander, com essa queda toda desde a pandemia, ainda está em terceiro lugar. O Itaú está em segundo com 200%, mas vale destacar que eu estou usando o YouTube 3, né? Que teve uma performance mais baixa que o YouTube 4 no momento, por isso que ele está mais descontado. Então a gente está quase igual aqui o Banco do Brasil e o Itaú, mas o Banco do Brasil um pouquinho à frente. Na sequência, nós temos aqui o índice de ações financeiras com 151%, e olha só, o Bradesco acabou ficando para trás, mostrando que ele está descontado nesse momento. A gente pega nos últimos 5 anos, vamos ver se mudou. Santander e Bradesco aqui no ruim, né? O Santander pior ainda. Aí nós temos aqui ó, o índice financeiro acima dos dois bancos aqui, enquanto o Itaú e o Banco do Brasil aqui ó, à frente ainda, o Itaú também. E aí quando vemos o último 1 ano, temos aqui também, novamente, Bradesco e Santander aqui no fundo. Na sequência, o IFINC também à frente. Itaú acima do IFINC novamente. E o Banco do Brasil aí bastante descolado. Então deixa o like no vídeo e comenta qual dos bancos vai ter o melhor resultado nesse primeiro trimestre de 2023. Um abraço, até o próximo. Valeu!